Olá, pessoal. A nossa aula de hoje será sobre as políticas públicas e a gestão escolar. E eu queria iniciar esclarecendo, relembrando para alguns que o termo políticas públicas significa o conjunto de disposições, medidas, procedimentos que traduzem orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. Já as políticas públicas educacionais, elas já se referem a tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer em relação à educação. E a gestão escolar, ela visa, por parte do gestor, principalmente tomada de decisão, direção e orientação da escola. De uma forma geral, dirigir as políticas educacionais comprometidas com a formação da cidadania. E o gestor escolar, ele tem que ter um conhecimento profundo da LDB, das leis que regulamentam o sistema, e não só apenas numa perspectiva legal normativa. Ele tem que compreender essas leis como instrumento das políticas educacionais para estar exercendo, assim, uma gestão democrática. Então, muitos estudantes têm pavor de legislação, não gostam de leis, mas para a nossa carreira, para o pedagogo ascender, ele tem que ter conhecimento de todo tipo de legislação, até mesmo para nós podermos cobrar os nossos direitos, seja em qualquer âmbito que você esteja atuando. E as políticas públicas, elas funcionam como instrumentos que visam o bem da coletividade. Então, o governo ele deve assegurar esses direitos aos cidadãos: saúde, educação, segurança pública e outros tantos direitos que nós temos aí como cidadãos. Cabe também ao governo desenvolver e colocar em execução os programas que garantam os direitos aos indivíduos, sejam no âmbito social, tanto quanto no educacional. E segundo um autor que é citado no nosso material, o Veronese, ele enfatiza que a política pública ela não é sinônimo de assistencialismo e nem de paternalismo. As políticas públicas, elas são ações que objetivam a promoção da cidadania, garantindo os direitos à vida humana, a exemplo da educação. E por isso, não tem como a gente estar separando políticas públicas da gestão escolar, porque muitos programas eles foram criados objetivando contribuir para a democratização da escola pública. E nessa aula nós veremos alguns dos principais programas federais que pretendem envolver os direitos, educação com qualidade, com o objetivo da melhoria nos aspectos políticos, administrativos e pedagógicos das instituições públicas de ensino. E o primeiro programa que nós vamos falar é o programa Dinheiro Direto na Escola, que tem a sigla PDDE, que, segundo o MEC, é um dos programas que foram focados na descentralização, visando a autonomia da gestão escolar como uma forma de se alcançar a qualidade do ensino básico. E o PDDE, ele foi criado em 1995, e ele é um programa destinado às escolas públicas estaduais, municipais e distritais, com os recursos financeiros destinados à educação básica. E a finalidade dele é estar prestando assistência financeira para as escolas, de forma a contribuir para a manutenção e a melhoria da infraestrutura física e pedagógica. E esses recursos do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, eles são essencialmente para o consumo necessário de material permanente. O que é material permanente? É material de manutenção para fazer reparos. E também para a capacitação de profissionais, para estar avaliando a aprendizagem e alguma implementação de algum projeto dentro dessa parte que envolva a capacitação dos profissionais. E o diretor, obviamente, ele tem que fazer a prestação de contas, E essas contas também vão ser aprovadas. No caso das escolas estaduais, elas são encaminhadas ao setor responsável na Superintendência de Ensino. Eles fazem a conferência de toda essa prestação de contas do gestor, do diretor. E vale ressaltar que, em hipótese alguma, o diretor pode estar transferindo o recurso destinado do PDDE para outra área. Se ele fizer isso, ele vai estar sofrendo um processo administrativo
que pode vir até a causar a exoneração dele. E o segundo programa que nós temos é o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. E qual que é o objetivo do PNLD? É estar encaminhando as escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e médio, os livros didáticos e também os acervos literários, obras complementares e até os dicionários. As escolas estaduais, federais e municipais que desejarem participar desse programa, elas devem manifestar o interesse e firmar a adesão, que à época sai o edital, aí é só tá fazendo essa adesão. E aí, se por acaso eles optarem por não mais aderirem ao PNLD, que é muito difícil de acontecer, eles têm que estar cancelando essa adesão. E o PNLD, ele é executado em ciclos trienais, de 3 em 3 anos, e são alternados também. A cada ano, uma etapa de ensino é atendida. Por exemplo, em 2019, foi o Fundamental 1, 2020 já vai ser outra etapa de ensino. E o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele adquire e distribui os livros para esses alunos de determinada etapa de ensino. E ele também faz a reposição e a complementação dos livros das outras etapas. Ou seja, 2019 foi a escolha para a troca dos livros do Fundamental 1. E lembrando que a partir deste ano, desde 2020, os livros passaram a ser consumíveis, né? Eles não são mais reutilizáveis. O aluno que utiliza aquele livro naquele ano, ao final do mesmo, ao final do ano letivo, ele leva para casa e faz com o que quiser. E para fazer essa distribuição dos livros didáticos, a projeção dos números dos alunos é feita a partir do censo escolar, e às vezes isso dá um pouquinho de confusão, porque nem sempre batem o número de alunos, né? Normalmente ou falta ou sobra livro. E a reposição, no caso da falta, ela demora um pouco. Na minha escola, por exemplo, a gente teve que fazer a solicitação de reposição logo de início, né? Porém, os livros, quando chegam, eles chegam em novembro, dezembro. E nesse meio tempo, o que a gente faz? A gente tem que se virar, né? E como que é feita a escolha dos livros? A Resolução 15 de 2018, ela dispõe sobre a execução do PNLD. E é interessante que na resolução vem descrevendo as proibições das redes de ensino, das escolas e até dos profissionais do MEC e do FNDE. Por exemplo, ninguém pode aceitar nenhuma vantagem, presentes, brindes decorrentes das atividades desempenhadas no PNLD. Por exemplo, o representante da editora X vai na sua escola com um monte de brinde para distribuir, de forma a fazer você tender para a escolha do livro dele, que foi selecionado pelo MEC, pelo FNDE, foi aprovado. Então, a gente tem que ter muita cautela com esse tipo de ações desses representantes de editoras. E eles não podem estar também fazendo qualquer divulgação ou orientação nas escolas. Na época de escolha do ensino fundamental, em 2019, como a BNCC estava em voga, todo mundo ansioso pelas mudanças e tal, algumas editoras ofereciam capacitações sobre a BNCC, e de forma alguma nós aceitamos, porque nada pode fazer para estar privilegiando aquela editora na hora da escolha, que possa interferir nessa escolha desse livro didático. E qual é a forma real da escolha do livro didático que vai ser utilizado? Todas as editoras que estão autorizadas a participar do processo, elas enviam os modelos dos livros, e os professores, juntamente com a equipe dirigente, eles se reúnem para fazer essa escolha, tanto dos livros didáticos, quanto dos livros literários, que desde 2017 foi unificado esse processo de escolha, que antes era separado, o didático do literário. E aí, se realmente aquele livro escolhido vai chegar, já são questões de escolhas dos órgãos que estão acima da escola, porque com a edição do decreto de 2018,
o processo de escolha do livro didático, ele mudou. Então, por essa nova legislação, as secretarias de educação em decisão conjunta com as escolas de sua rede de ensino, elas podem decidir pela unificação ou não dos materiais que serão distribuídos em cada programa, sem impedir que cada escola beneficiária do PNLD continue registrando suas escolhas individualmente. E aí, as redes de ensino deverão optar por um dos 3 modelos de escolha, né? O material único para cada escola, né? Então, assim, é cada escola que vai fazer a sua própria escolha individual e vai receber o seu material escolhido, ou então um material para cada grupo de escolas, né? A rede de ensino, no caso, ou a superintendência de ensino na rede estadual, ou a Secretaria Municipal de Educação na rede municipal, vai definir um grupo específico de escolas com aquele determinado material. Ou ainda, um material único para toda a rede, que, se a gente for pensar, seria muito interessante, porque se o aluno vir a mudar de escola no meio do ano, por exemplo, devido a uma mudança de interesse, enfim, ele chegaria na outra escola e estaria utilizando o mesmo material, mas já bate na questão de autonomia, de escolha, de pensamento da sua equipe pedagógica, docente, enfim, mas tudo quem define é a rede de ensino. E, às vezes, a participação para essa decisão, né, dos diretores, não é tão ativa. Normalmente eles mesmos, os que estão acima, eles que definem como que vai ser essa escolha, se vai ser única para cada grupo ou única para toda a rede. E aí, prosseguindo com os programas governamentais, nós temos o Pró-Infância. Esse programa, ele foi instituído pela resolução de 2007 e é o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Esse programa, ele atua sobre 2 eixos principais, que são a construção de creches e pré-escolas, que pode ser por meio da assistência técnica e financeira do FNDE, com até projeto padronizado, ou então ela pode optar pelo projeto próprio, né? E a aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento dessa instituição de ensino, como mesas, cadeiras, berços, fogões, enfim. E o Pró-Infância é destinado aos municípios do Distrito Federal, e o município que se interessar a ser entendido pelo programa, ele tem que estar elaborando um plano de ação articulada, que é o PAR, e preencher e enviar eletronicamente os formulários para o órgão responsável. Mas, normalmente, os municípios já são pré-selecionados pelo comitê gestor, porque vai de acordo com o déficit comprovado de atendimento na educação infantil. Ou seja, se o município apresentar um déficit de número de atendimento dentro da educação infantil, ele possivelmente tem muito mais chance de ser atendido. E nós temos também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Esse programa, ele foi implantado em 1955 e ele oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. E o governo federal, ele repassa aos estados e municípios, às escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar em 10 parcelas mensais, que vão de fevereiro a novembro, para estar visando a cobertura dos 200 dias letivos e também conforme o número de alunos matriculados em cada rede de ensino. Eu vou mostrar para vocês a tabela de valor de repasse por aluno conforme a modalidade de ensino. Então, olha só, para creches, o valor repassado por aluno é de R$ 1,07, para alunos de pré-escola, 53 centavos, escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos por aluno, ensino fundamental e médio, 36 centavos por aluno, EJA, educação de jovens e adultos, 32 centavos, o ensino integral, 1,07,
As escolas de ensino médio em tempo integral, R$ 2. Aqui é uma diferença, tá, gente? O integral aqui é relacionado ao ensino fundamental 1 e 2, e aqui já o de tempo integral é do ensino médio, o valor é diferente. E alunos que frequentam o atendimento educacional especializado no contraturno, 53 centavos. E desde 2009, com a Lei 11.947, 30% desse valor total repassado pelo governo federal, ele deve ser investido na compra de produtos de fornecedores de agricultura familiar. Essa medida, ela visa o estímulo do desenvolvimento sustentável das comunidades agrícolas familiares. E o programa Caminho da Escola. Esse programa, ele tem como objetivo estar renovando e ampliando a frota de veículos escolares das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal, de educação básica pública. E a prioridade desse programa são os alunos de áreas rurais e ribeirinhas, no qual o programa oferece o ônibus, lanchas e até bicicletas fabricados especialmente para o tráfego nessas regiões, visando sempre a segurança e a qualidade do transporte das crianças e jovens. E ao apresentarmos, né, essa relação entre política pública e gestão escolar, a gente percebe a importância dos programas criados pelo governo federal, que são imprescindíveis para a promoção da melhoria do sistema de ensino como um todo. E a gestão escolar, ela é responsável também pelo cumprimento do princípio legal da educação para todos. Mas, no contexto atual, a educação pública brasileira ela vem enfrentando muitos desafios, né, principalmente de ordem financeira, onde cada vez mais se diminui o repasse para a educação, ou também, às vezes, se transfere o dinheiro destinado para a educação para outros setores, que às vezes são até dispensáveis, mas aí já é uma questão de gerência nacional, né, das nossas escolhas, das escolhas dos nossos governantes. Mas a cada governo que entra, o declínio é maior e chega a ser desesperador, porque eles não veem a educação com a devida importância. Mas é aquela história que eu sempre digo, né, já é uma opinião própria. Quando você tem uma população que não é realmente dotada dos princípios educacionais, é muito mais fácil você manipular. Porque a partir do momento que você é leigo, você não tem tanto conhecimento, você não está ali na sua totalidade de raciocínio, é muito mais fácil você ser manipulado. Mas fica evidente como que todas as ações e iniciativas dentro das políticas públicas, elas precisam estar focadas no interesse coletivo e não atendendo ao objetivo de apenas uma das partes. Né? E finalizando, os atores envolvidos nesse processo de busca pela qualidade e igualdade dentro do ensino público, dentro desse processo, o governo e a gestão escolar, né? Sobre eles recaem a responsabilidade solidária e ética pelo uso dos recursos públicos, pelo envolvimento com a melhoria dos aspectos pedagógicos, administrativos e estruturais das escolas públicas. E nessa soma de esforços, vão contribuir para a melhoria do sistema de ensino e pela democratização da educação. Então é isso, um resuminho básico para vocês. É um tema mais complexo, mas a gente tem que estar atento a isso, como eu disse, para a gente estar cobrando os nossos direitos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato que eu vou estar à disposição de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.